Olá, graças a Deus, mais um grande dia, mais um discipulado, mais uma quinta-feira que Deus nos permite estarmos aqui nessa rede social e poder falar um pouquinho do amor de Deus, do que Ele tem para nós preparado, o que Ele tem para nós para que possamos realmente viver o milagre dEle em nossas vidas, porque Ele é o único que pode realmente nos surpreender, nos abençoar, nos consagrar, nos dar a vitória ao qual almejamos, ao qual sonhamos, ao qual projetamos. E quanto mais nós aprendemos com o nosso Deus e saber o quanto Ele é poderoso para poder mudar e transformar qualquer situação sobre a nossa vida, e quanto mais podemos sim sempre evoluir. Uma boa noite, Doraísa. Que Deus abençoe muito a sua vida, Pai do Senhor. Que Deus venha sempre nos surpreender, nos abençoar, nos consagrar. Porque se Ele opera o sobrenatural, ninguém pode invalidar, ninguém pode impedir, ninguém pode fazer voltar atrás a sua palavra, porque ela vai se cumprir. E quanto mais formos fiéis, perseverantes no Senhor, ainda que muitas vezes a gente não está, às vezes, vendo nada, não está sentindo nada, de repente você não consegue, às vezes, observar, ou entender, ou compreender o que você está vivendo nesse momento, passando neste momento. Mas você tem entendimento de que Deus é contigo, então nada vai poder realmente invalidar ou impedir de você viver o melhor dessa terra. Então, quanto mais nós colocarmos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, saber o quanto Ele é poderoso para poder realizar obras maravilhosas sobre as nossas vidas. É Ele que opera, Ele que realiza, Ele que transforma e prospera, Ele que traz à existência aquilo que não existe. E quanto mais assim cremos e confiarmos e acreditarmos e tomarmos posse disso, mais seremos abençoados e consagrados ao nosso próprio Deus. Amém? Vamos orar. Já são 19h34 e Deus Ele vai realmente realizar uma obra maravilhosa. Eu creio nisso. Você está aí conosco, Delcino, Doraísa, e aqueles que ainda há de estar conosco nessa noite. Que Deus venha sempre surpreender, que Deus venha sempre abençoar e consagrar ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por mais um momento que nós estamos diante de Ti. E eu creio, meu Deus, que a Tua presença luminosa é o que faz toda a diferença sobre a nossa vida, porque não há impedimento algum, ou algum tipo de obstáculo ou dificuldade, ou algum tipo de impossibilidade que possa nos afastar do Senhor, meu Pai. Como diz na Tua palavra, que se o Senhor é conosco, ninguém pode ser contra nós. E eu creio então que a Tua palavra, ela vai realmente fazer a diferença sobre nós, porque quanto mais nós cremos e confiarmos, acreditarmos, o quanto mais poderemos evoluir, crescer, avançar no Senhor, prosperar e ter experiências contigo, meu Pai, de uma forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. Então que nessa noite seja, meu Deus, uma noite muito abençoada, que possamos aprender com o Senhor, porque o Senhor veio a ensinar os seus discípulos, e hoje eu creio, meu Pai, na posição ao qual eu me encontro, sendo de Ti um aluno, meu Pai, mas também já podendo ensinar e poder levando as pessoas a Te conhecer ainda muito mais. Então eu sou grato ao Senhor por tudo, meu Deus, grato ao Senhor por esse privilégio, grato ao Senhor, meu Pai, por essa grande oportunidade de estar, meu Pai, nesse momento, sempre esse momento para estar com o Senhor, meu Pai, todas as quintas-feiras, como tivemos o culto, meu Pai, as nossas quartas-feiras, enfim, meu Pai, a cada dia, nós temos que colocar a nossa vida em Tuas mãos. Então que o Senhor venha honrar de forma especial, honrando e abençoando a cada um de nós. Por isso eu peço mais uma vez a Tua misericórdia, eu peço o Teu perdão, meu Pai, sobre as nossas vidas, se assim falhamos, erramos, duvidamos, questionamos, lamentamos, seja qual for o erro que possamos ter cometido, meu Pai, contra o Senhor, eu lhe peço aqui mais uma vez, eu peço, meu Pai, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Nos perdoa, nos lava com o Teu sangue, sejamos lavados, redimidos, transformados, meu Deus, pelo Teu amor e assim pelo Teu poder. É o que eu te peço e te agradeço sempre, sempre, em nome do Senhor Jesus. E você que pode repetir, repete assim comigo, fala: meu Deus, eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas,
e eu tenho certeza que elas estão se cumprindo e vão se cumprir totalmente, literalmente na minha vida, na minha casa, na minha família, porque eu sei que até hoje é o Senhor que tem me levantado, é o Senhor que tem realmente me sustentado, e nunca foi sorte, nunca será sorte, mas sempre a tua bênção me acompanhando todos os dias da minha vida. Eu sou muito abençoado e vou abençoar a minha própria vida, vou abençoar a minha casa, vou abençoar a minha família, tudo que estiver ao meu redor aqui neste mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha só que maravilhoso. Deus tem promessas para mim, Deus tem promessa para você, e se nós entendemos e compreendemos o agir do nosso Deus, nada poderá nos impedir de chegar ao lugar desejado. É tomando posse diariamente, é crendo e confiando que Deus é conosco, Deus é contigo, Deus é com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, e que nada poderá impedir o agir do nosso Deus. O que nos impede muitas vezes é o medo, é a dúvida, é a falta de fé, é a incredulidade. Muitas vezes passamos por lutas, guerras e batalhas, muitas vezes nós começamos a lamentar, a questionar, a reclamar, não queremos passar pelo processo, como eu falei ainda quinta-feira passada, quando estamos dispostos a passar pelo processo, e nós precisamos sim buscar a cada dia mais entendimento, revelações sobre nós, porque se nós sabemos, nós temos já um bom conhecimento, porque eu creio que você que está aqui comigo nessa noite, mais uma vez, você já não é leigo, você já não é uma pessoa sem noção ou sem direção alguma, você tem já noção, direção, você já tem realmente revelação em seu coração, em vossa alma, e quanto mais assim você realmente crê que Deus está trabalhando em sua vida, e Ele quer realmente abençoar, Ele quer transformar, Ele quer restaurar e dar a você vitórias, dar a você respostas, milagres, maravilhas, assim vai acontecer. Então olha só, em Lucas 10, lá no versículo 17, olha só o que diz esta palavra: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha que esses 72 discípulos voltavam de uma missão que eles foram e voltaram alegres e contentes e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, pois eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Mas contudo, olha só, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida ou nos céus. Então, e Deus, Ele tem este poder de nos abençoar, de nos surpreender. E naquela mesma hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Deus tem realmente que se agradar das nossas obras, e Ele se agradou desses homens, até por um certo tempo, um certo momento. Eles vieram alegres, contentes, felizes. Como isso é fantástico, a pessoa lá vê Deus se revelando, o seu poder, porque o próprio disse: eu vi Satanás cair no céu como fosse um relâmpago. Mas não se alegre por isso, porque você tem esse poder, essa autoridade, mas se alegre porque o seu nome está nos céus, já está escrito no livro da vida. Se você então perseverar, permanecer, você resistir fielmente a qualquer tipo de adversidade ou impossibilidade, você, ontem eu falava muito sobre isso, sobre o próprio Apocalipse, as 7 cartas dadas às 7 igrejas, e hoje é para mim, para você, a todas as cartas, ela tem uma direção, mas o que realmente me encanta, que nas 7 cartas, ele deixou muito bem claro: aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ou como aqui estamos nós, nesse culto, nessa live,
estamos reunidos para ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração. Isso é importante, você estar atento a isso e querer ouvir muito mais o próprio Deus. Que Ele se revele, que Ele dê a você direção, que Ele dê a você revelação, dê a você capacitação, poder, honra e glória para ir além, como Ele deu a esses 72 que foram e voltaram alegres e contentes, porque o que eles tinham para fazer, realizar, eles viram então como o próprio Satanás se submetesse a ele, os demônios se submetessem a ele, a autoridade, o poder que Deus deu para curar, para expulsar demônios, enfim. Isso quanto nos alegra. Eu já quantas vezes me alegrei quando vi alguém realmente liberto, alguém foi realmente naquele momento, passou um processo, você orou, você impôs as mãos, você realmente libertou aquela pessoa porque o mal estava escravizando. Isso é algo assim fantástico, é maravilhoso. E até hoje eu tenho visto Deus operando milagres e maravilhas através das orações. Mas o que nós precisamos entender que não isso que é o que realmente nos encanta mais, eu possa nos alegrar muito mais, mas saber que nós temos um propósito e temos que colocar isso em prática dia após dia, saber que Deus está olhando para nós a todo momento. Deus olha dos céus, Ele olha para a terra, Ele está observando os bons e os maus, Ele está observando a todos. Deus tem o poder sim de nos observar e saber o que existe em cada coração, em cada alma. Se nós estivermos atentos a essa voz e querer evoluir com Deus, querer realmente estar dando um passo além, um passo a mais, viver uma vida melhor com Deus, uma comunhão maior, uma comunhão muito melhor com Ele, o quanto mais poderemos realmente prevalecer em qualquer dificuldade e jamais sermos roubados, ou sermos enganados, ou sermos iludidos. Porque se eu olhar aqui agora e levar você a essa mensagem em João 6, no versículo 60, olha só como os discípulos de Jesus que andavam com Ele, e como realmente Deus Ele falou de forma muito dura, porque Ele deixou claro. E assim, olha só, João 6,60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. E Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde antes estava? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. O Espírito dá vida, mas a carne não produz nada do que se aproveita. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, são verdade. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio ao qual deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: e é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Pode ver que muitos dos seus discípulos foram embora, não permaneceram, não quiseram ficar, porque a palavra é muito dura. O caminho é estreito, o caminho é apertado, o caminho que leva à salvação, o caminho que leva a pessoa a uma transformação, a uma renovação. Realmente é o que leva a pessoa realmente, somente quando a pessoa ela quer realmente ver com Deus de verdade, ela não vai dar um passo atrás, ela vai dar um passo além, ela vai adiante, ela crê, ela vai além, assim como foi com os 12, um apenas acabou se distraindo, se descuidando, enfim, não foi realmente até o fim. E nós precisamos sim entender isso com o coração e com a alma, e saber que Deus está realmente olhando para mim e para você, e Ele quer que você prevaleça, que você vá além. Deus nos deu poder e autoridade
para vencer qualquer dificuldade, qualquer tipo de impossibilidade. Em nome dele eu posso vencer qualquer adversidade. Em nome dele eu venço qualquer luta, qualquer batalha, qualquer muralha, qualquer marca na minha frente, qualquer situação que venha tentar fazer me parar de desistir. Ele vai realmente lutar por mim, ele vai dar vitória. Ele que vai dar a você essa resposta que você todo espera. Mas quando a palavra ela vem de uma forma dura, como aqui eles ouviram e viram, eles realmente quiseram voltar atrás, aliás. Ele disse aos 12, e aí, vocês querem também ir embora? E Judas então, ele o traiu Jesus, mas Pedro disse, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Pedro sabia quem era, mas logo Pedro também negou Jesus. Olha só, quando a pessoa está sem o Espírito, como ela fica realmente, porque a carne nada aproveita, mas somente o Espírito que dá vida. Hoje muitas pessoas não conseguem realmente prevalecer porque ela não tem comunhão com Deus. Ela tem sim realmente experiência, muitas vezes ela pode ter realmente um contato, uma comunhão, enfim, mas ser cheia do Espírito Santo, somente pessoas que estão realmente envolvidas demais, ela já se entregou, nada mais abala, entristece, ainda que ela possa passar um momento difícil, uma situação qualquer, ela vai ser cheia de Deus e nada vai fazer realmente ela parar. Porque até aquela época, Jesus não tinha ainda sido glorificado e o Espírito Santo não foi derramado sobre eles. Só no dia do Pentecoste, lá no cenáculo, que os 12 receberam e mais um monte estava lá, mais de 120 pessoas receberam o Espírito Santo. E nós precisamos somente viver essa fé. Olha o que Deus nos diz, né? Andar com Deus é o mesmo que andar na contramão, com certeza, porque muitas vezes o mundo hoje segue um caminho, é uma direção, e Deus tem outro. O caminho largo é o que leva realmente à perdição, mas o caminho estreito, o caminho apertado, é o que leva realmente a pessoa a uma salvação. E eu preciso escolher ao qual caminho eu quero andar, com quem eu quero andar, com quem eu escolho andar. Se eu pegar um Salmos 1, ele fala claramente, não vá tomar conselho com o ímpio. Bem-aventurado aquele que não segue esse conselho, mas aquele que vai na lei do Senhor meditar de noite. Ela tem comunhão com a palavra, ela tem instrução do próprio Espírito, porque a palavra, como o Espírito Santo, traz vida. A palavra por si mesma, ela traz morte. A palavra por si mesmo, ela traz morte, ela não traz vida. Mas a palavra, como o Espírito, a palavra misturada com a fé, como isso, ela é algo que vai transformar e restaurar. Porque a fé sem obras ela é morta. Então uma coisa ela se encaixa na outra. Isso é fantástico. E a casa vazia, se eu pegar aqui então essa outra questão, onde Jesus estava ensinando os seus discípulos, como hoje Deus nos ensina como devemos agir, porque se eu quero vencer o mal, se eu quero realmente vencer a qualquer circunstância, a qualquer dificuldade, como está aqui, ó, ele fala em Mateus 12, lá no versículo 43, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não me encontra, diz, voltarei para a casa da onde eu saí, e chegando encontra a casa desocupada, varrida e em ordem, então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, e assim acontecerá a essa geração perversa, uma geração a qual realmente não quer dar ouvido à voz de Deus. Ontem eu falava sobre uma questão que Daniel ele revelou ao rei Nabucodonosor, a qual ele estava na contramão, como o próprio Deusino que ele colocou. Ele estava na contramão. O rei Nabucodonosor estava se glorificando, estava ali se exaltando, porque Deus diz que aquele que se exalta, Deus humilha. E aonde então veio a voz do céu? Passou 12 meses, 1 ano. O rei estava lá se exaltando, olhando para a sua grande Babilônia que ele tinha construído. E aí chegou a voz e disse: basta, chega. 12 meses passaram. Ele foi comer grama
ele foi comer esterco praticamente por 3 anos e 6 meses. Ele ficou uma pessoa demente, ele perdeu tudo que ele tinha, autoridade, poder, nada mais ele tinha como para poder vencer nada. Ele foi realmente pastar, ele foi comer realmente grama, uma situação lamentável de um rei. E assim ele voltou depois ao trono, foi exaltado, porque ele reconheceu que só Deus é o Altíssimo. Então ele foi altamente, pelo próprio Deus, exaltado, glorificado, enfim, a sua fama percorreu ainda muito mais. Mas o seu filho, o seu sucessor, Belsazar, por mais que ele sabia de tudo isso, essa é a voz que eu quero que você ouça. Por mais que ele sabia de tudo isso, depende de você estar ouvindo aqui agora. Eu não sabia, pastor. Agora você já está sabendo. Não deixe a sua casa vazia. Não deixe o último estado ficar pior do que o primeiro. Não permita você ser roubado por nada. Não queira agora que você venha, de repente, venha as dificuldades, venha as impossibilidades. A palavra é dura demais, eu vou desistir. Eu não quero isso para mim. E nós precisamos colocar força nisso. Colocar uma determinação nisso. Porque esse rei chamado Belsazar, como diz a Bíblia, ele sabia do que o seu pai tinha vivido, o que aconteceu com o seu pai, porque isso foi relatado até hoje a Bíblia Sagrada sobre essa história. Quanto mais na Babilônia, os egípcios, no qual os escribas faziam as crônicas, enfim, que eles colocavam tudo em livros, relatos. E aonde então este rei, ele até realmente ele foi e violou aquilo que era mais santo, pegou os utensílios da casa do Senhor, pegou aquilo que era mais sagrado, as taças, enfim, e foi realmente festejar com as suas mulheres, com as suas concubinas, aonde então veio uma mão no meio de uma parede e escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim, aonde diz que ele ficou realmente apavorado, que os seus joelhos batiam um no outro, tanto foi o temor e o tremor que veio sobre ele. Mas algo já era tarde, porque ele sabia e não fez, ele foi contrário, ele andou na contramão. Ele sabia o que tinha que fazer, que era se humilhar ao Deus vivo, só que ele foi na contramão do que Deus tinha para ele. Aí então, quando chamaram então Daniel para poder revelar o sonho, aquela interpretação, na verdade o sonho foi do seu pai. Quando veio então para interpretar aquela interpretação do que estava escrito, ele foi falado. Eu vou pegar aqui para você, não ficar só nas minhas palavras, em Daniel, no capítulo 5, se você está em Mateus, é só você voltar os livros menores aqui dos profetas, e você vai achar Daniel, onde ele fala no capítulo 5, que toda a revelação que foi falada, o que foi realmente dada a direção, conforme Deus ele ordenou, que aqui está, no 22, Daniel 5, 22, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhastes, embora soubesse de tudo isso. Então ele sabia, ao contrário, te exaltastes acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, teus nobres, tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não pode nem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus em quem sustenta as suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição, e esta foi a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, ou Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E naquele mesmo dia, naquela mesma noite, ele acabou morrendo. Olha só, o homem que sabia, embora soubesse de tudo isso, mas ao contrário te exaltaste, você não se humilhou,
o pai dele também não se humilhou no tempo aprazado de 12 meses, só que então ele não tinha nenhum tipo ainda de exemplo. Então esse pai dele foi poupado, teve que passar por 3 anos e 6 meses comendo grama, como já falei, e aonde muitas pessoas estão hoje deixando de ouvir uma palavra que vai realmente mudar a sua história, transformar a sua vida, buscando caminhos contrários ao que Deus ele ordena pela sua palavra, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é fazer realmente o que agrada o nosso Deus, é fazer o que vai levar você a uma vitória muito maior, a ter respostas, a ter realmente mudança, transformação, restauração na sua casa, na sua família, na sua vida interna, na sua mente, no seu sentimento, pensamento. Se você realmente vive e tem experiências com Deus, o quanto mais você vai ter realmente condições de poder ajudar e ser realmente esse discípulo do Senhor, que vai levar vidas a ter um entendimento maior, porque uma palavra você pode salvar uma alma, uma voz que você ouve, ou você leva essa voz, você dá essa direção a alguém, você pode salvar uma alma, salvar uma vida. Como isso é maravilhoso, você, pela sua própria vida, você pode salvar a sua casa, salvar a sua família. Como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que viver uma fé realmente que vai transformar a nossa vida. Olha só o que diz aqui a Laís. Boa noite, meu cunhado, pastor, a nossa irmã Laís, seja muito bem-vinda. O Delcino Herrera. Hoje nós, hoje também, pastor, também nós estamos comendo grama, entre aspas. Muitos estão vivendo uma vida a qual não gostaria, mas estão deixando-se levar pelo mundo. Ontem mesmo eu postei algumas frases, ontem eu falei no culto sobre isso também, algo muito importante, que muitas pessoas, elas pelo seu orgulho, pela sua soberba, ela vai se deixando se levar pelas circunstâncias e não consegue entender o que Deus fala ao seu coração, fala à sua alma. Se nós entendemos isso e saber que Deus tem o poder de nos surpreender, nos abençoar muito mais, o quanto mais Ele pode nos dar a vitória, nos dar a resposta ao qual tanto almejamos, ao qual tanto sonhamos. Então, se tivermos atento a essa voz, a esta palavra, é realmente algo que vai transformar a nossa vida e fazer a diferença, de forma que vai nos surpreender, vai nos abençoar, vai nos prosperar ainda muito mais. Então, crendo, confiando, tomando posse no que Deus ele nos deu, e com certeza nós iremos ser, pelo próprio Deus, surpreendidos, abençoados, libertos, prosperados. E essa palavra, ela tem que ter realmente uma mudança em nosso coração, porque tudo vem dele, é para ele, é a honra e a glória dele. Se nós não nos humilharmos aos seus pés, nós não fomos realmente aquilo que Deus ele se agrada, podemos estar nos perdendo. E aqui olha só essa frase desse filósofo, desse professor Pedro Calabres: aqueles que não se esforçam para conhecer a si mesmo acabam fatalmente engolidos pelo próprio ego. Eis aí o berço da arrogância humana. A falta de autoconhecimento nos mantém perdidos e presos dentro de nós mesmos. Quantas pessoas estão escravizadas, até às vezes comendo grama, entre aspas, porque a arrogância é tão grande, a falta de um próprio o autoconhecimento, de saber quem ela é de verdade, porque muitos não se conhecem, não sabem nem quem são, estão vivendo o curso do mundo, o curso daquilo que o mundo tem para ela, escravizados sobre aquilo que o mundo tem a oferecer, andando sempre na contramão do próprio Deus. Esse próprio rei, o Belsazar, ele não sabia quem ele era. Ele era um rei, estava ali festejando e criando mais contenda, mais divisão ainda para o seu próprio reino, para a sua própria vida, porque é o que você faz quando você realmente age dessa forma e dessa maneira. E nós precisamos apenas entender o quanto Deus tem o poder de nos surpreender, quanto Ele pode realmente nos favorecer, se você buscar esse entendimento, buscar essa sabedoria. Porque muitas vezes você busca, às vezes você fala: Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento. Eu estava lendo isso aqui, essa palavra aqui, ela é fantástica para isso. Em Romanos,
lá no capítulo 5, acho que é o versículo 3 que fala sobre isso, como isso aqui é algo assim que vai nos trazer uma revelação tão fantástica. Não só isso, olha só, 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou sobre nós o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Ou seja, quando você realmente pede a Deus sabedoria, Ele não vai dar você apenas, como nós lemos lá em Tiago, você tem falta de sabedoria, peça a Deus que vai dar a você de forma liberal. Só que Ele vai fazer você passar por processos para você entender e compreender e ter a sabedoria sobre a tua vida. Então nós vamos ter realmente nas tribulações nos gloriar em Deus e não ficar me lamentando ou questionando o porquê de cada situação, mas para que você está passando por aquele processo. Olha só o que a Laís está dizendo: você me ensinou que as pessoas não sabem o que falam, e realmente é uma realidade, e só muito grata a você. Que bacana. Muitas vezes a gente não sabe, as pessoas não sabem o que falar. A Bíblia fala: não vá tomar conselho com o ímpio. Você tomar conselho com quem não sabe que um cego não pode guiar outro cego, ambos vão cair no mesmo buraco. Você vê, os discípulos vieram alegres, contentes, porque os demônios estavam se submetendo a eles. Mas o Senhor deu uma ressalva: olha, cuidado, não será por disso. Não deixe que essa arrogância, esse orgulho possa deixar você mais soberbo ainda, mas que você tenha realmente somente a dependência do próprio Deus. Saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E nós lemos em João 6,60, quando veio uma palavra dura, porque ele dizia que ele era o pão do céu, que ele veio falando que eu sou o pão do céu. Naquele momento, muitos deixaram, quer dizer, dos 12 que sobrou, porque você olha, vocês 12 estão aqui comigo, vocês querem também ir embora? Aí disseram: não, jamais, né? Só se ter mais um. Aí ele estava tomado pelo próprio Satanás, inveja, orgulho, arrogância, andando com Jesus, caminhando com Jesus, vivendo com Jesus, não sabia quem era ainda. Ele era um ladrão, um impostor, como diz a Bíblia. E quanto mais nós precisamos entender, olha só o que o Deus está falando: se Deus falasse para José, por tudo que ele passaria no Egito, jamais ele ia querer, com certeza, né? Não tem, porque ele tinha um sonho. Você vê o quanto, até realmente a novela, ela fala sobre isso, que é o que você começa a ter esse entendimento, porque às vezes a gente lê a Bíblia, a palavra, e se você começa a ver a história no geral, no contexto, o dia a dia realmente do José, como foi, e no que ainda passa assim, 3 anos, a história começou, passou 3 anos, então imagine esses 3 anos como foi literalmente, né? Como essa própria mulher que tentou sobre ele, a mulher do Potifar, né? Como ela tentou esse jovem. Imagine José, que saiu da sua casa com 17 anos, um garoto, um menino, e ele ficou ali 13 anos, praticamente na escravidão. Vamos imaginar, ele estava ali com 27 anos, 28 anos, um rapaz virgem ainda, e aquela mulher realmente tentando contra ele dia após dia, o seduzindo. Vamos ver que a novela às vezes não mostra tanto assim a sensualidade como ela deveria no dia a dia mostrar de verdade, ou fazer com que aquele rapaz ficasse às vezes encantado ou seduzido de verdade. Só que ele foi fiel a Deus. Ele não jamais ele quis fazer ou deixar que o pecado, o seduzisse e levasse ele a pecar e errar. Porque ele poderia muito bem ser ali o segundo homem da casa de Potifar, porque ele já dominava a casa toda, podia ter a mulher, enfim. Só que ele preferiu passar pelo processo, ser pisoteado mesmo, ser transformado numa outra realidade. Foi para a prisão, Deus ali o favoreceu na prisão, ele realmente ajudou o copeiro, e o copeiro se esqueceu dele por mais 2 anos. Ou seja, o processo ao qual ele tinha que passar era com ele, Deus.
Ali fala até na novela qual é o diabo lá, né, que é aquele que volta sempre, aquele cara lá, né, o cara que se transforma no diabo mesmo. Você viu que ele conseguiu trazer pessoa para que ele fugisse da prisão. Ele não fugiu, ele ficou lá. Então nós precisamos entender o processo que você tem que passar, você tem que passar. Não fuja do seu processo. Não fuja daquilo que o problema é teu, é seu, não é do outro. Não queira achar desculpa em alguém ou a culpa em alguém. Faça você a sua parte. Diz: Senhor, eis-me aqui, faça-me o teu querer, faça-me a tua vontade, porque eu quero realmente prevalecer neste mundo. Não quero ser mais um no meio da multidão. Porque aquele servo que recebeu apenas um talento, ele escondeu. E quando o senhor veio e falou: o meu servo, cadê o meu talento? Senhor, olha, eu sabia, assim diz a palavra, está lá, se não me engano, acho que é Mateus 25, 26, fala sobre isso. Senhor, eu sabia que o senhor é um homem duro, que o senhor colhe onde não plantou, e eu com medo escondi, está aqui o que é teu. E o senhor disse: servo mau e negligente, você sabia, porque não deu meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse o meu dinheiro com juros. Ou se Deus quer que você produza, você não pode ser uma árvore seca, alguém que já estagnou, parou, desistiu, duvidou, questionou, está com medo, está com dúvida. Será que Deus tem algo comigo? Deus tem algo com você, de forma que Ele quer te abençoar muito mais. Pastor, mas eu posso ter medo? O medo vai só dividir você, levar você além. E é onde você tem que viver, realmente passar e viver o melhor dessa terra. Acho muito bonito, pastor, quando o senhor fala do processo da uva para o vinho. Isso é fantástico. O processo da azeitona, o processo do próprio trigo, o processo do ouro, do diamante. O processo nós temos que passar dia após dia, ser moldado, lixado, transformado, restaurado. Se você quer sabedoria, Deus vai te dar. O problema é você resolver. E se você for que nem o próprio Salomão, o quanto você pode realmente aprender, como ele aprendeu, observando as formigas. Diz a Bíblia, ao qual Eclesiastes fala sobre isso. Ele deixou muito bem claro: vá observar as formigas, ó preguiçoso, ou seja, para ver como é que elas trabalham, realizam. E se nós estivermos atentos a isso, essa voz, o quanto mais você pode realmente viver algo de forma a ser pelo próprio Deus surpreendido e abençoado, restaurado e realizado muito mais. É você dar a Deus o que Ele quer que você dê a Ele, o que Ele vai tirar de dentro de você, o que Ele vai conseguir extrair de você. Quanto mais você for pressionado, pisoteado, esmagado, seja qual for a palavra, o quanto você passar por esse processo, o quanto você pode viver algo de forma muito especial. Aqui, Romanos 5,3, é claramente isso aqui que ele fala. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai fazer você produzir a perseverança ou a paciência, e a paciência ou a perseverança, um caráter aprovado. Quer dizer, uma pessoa que teve experiência na vida, ela foi aprovada, e você vai ter realmente a esperança, porque ela jamais vai nos decepcionar. Porque se você espera em Deus, você confia nele, ali que você não veja nada, porque se você esperar o que você vê, você está ali esperando alguma coisa, e você não vê, você vai se decepcionar. Mas Abraão não se decepcionou, ainda que não se cumpriu totalmente a promessa qual foi dita a ele, mas se cumpriu com a sua posteridade sobre nós hoje. E você precisa crer nisso, confiar, saber que Deus tem este poder de dar a você muito mais que você possa imaginar. Deixa Deus trabalhar em seu coração e sua alma. Não faça como você teve que deixar a Deus. Até estava alegre e feliz naquele momento. Nossa, Satanás, então agora ele se submeteu a nós. E é o que eu sempre falo e repito: uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez liberto, sempre liberto. Uma vez próspero, sempre vai ser próspero.
Pode ver que o próprio Sansão, ele nasceu com um propósito de ser vencedor. Ele acabou se enfiando em muitas frias, perdeu os próprios olhos, foi para uma moinha, num cárcere, e enfim, podia dar outro tipo de personagem, a qual começou tão bem e terminou tão mal. O próprio Salomão mesmo, as suas próprias contaminações com as mulheres estranhas, enfim, e como isso realmente é real. Jesus dizendo: o último estado dessa pessoa deixando a casa vazia, adornada, até bonitinha, ela limpou a casa, a casa está limpinha, cheirosinha, mas se tiver vazio de Deus, o diabo vai entrar, e os últimos atos desse homem ou dessa mulher que seja, será pior do que o primeiro. Um coração vazio, uma mente vazia, é a oficina do diabo. E o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Nós precisamos apenas escolher o que queremos, nos conhecer quem somos, porque, olha só, aqueles que não se esforçam para conhecer a si mesmo, acabam fatalmente engolidos pelo próprio ego. E aí, como foi dito, eis aí o berço da arrogância humana. A falta de autoconhecimento nos mantém perdidos e presos dentro de nós mesmos. Uma arrogância tremenda, a pessoa se achar ser uma coisa, não sendo. E olha que mais do que diz o Oscar Wilde: egoísmo não é viver a nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. Quer dizer, olha só que opressão violenta. Uma pessoa que de repente tem uma posição na vida, ela quer que as outras vivam conforme ela quer, não como Deus quer. Seitas, religiões é o que mais fazem com pessoas, escravizam pessoas. Fazem 2 vezes filho do diabo do que realmente um novo convertido. Elas correm aí, né? Hoje mesmo um rapaz me mandou uma mensagem, preciso responder hoje ainda. Uma situação bastante delicada, que alguém se prontificou a ajudá-lo, se identificando como até um pastor, e situações assim que ele me apresentou, falou: pastor, o que é isso? Que ele tem o meu contato, ele entrou em contato comigo, um rapaz que você, mas primeiramente você deixar alguém na sua casa entrar sem você saber quem é, só porque diz que é pastor, você vai deixar abrir a sua porta, o seu coração? Não, você precisa conhecer, ver os frutos, e assim colocar a sua vida realmente de forma que Deus, ele se agrade. Egoísmo não é viver a nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. Isso é muito fato, como as pessoas são realmente, como aí na própria contramão, como Deus deixou bem claro, né? Se você está num lugar e você mudou a sua forma de viver, como isso vai incomodar as pessoas que lá estão, ou que sabiam que você tinha uma certa conduta, um certo hábito, e você não faz mais do que eles faziam, ou como você acaba sendo uma pessoa realmente que você vai ser provocado a ter iras, enfim, porque vão tentar te fazer chacota, vão fazer você zombarias, enfim, para que você possa fazer o que eles fazem. Porque um dia você fez, você se libertou, você encontrou o caminho, a verdade, a vida. Então não se submetam à vontade de outras pessoas apenas por um mero capricho, enfim, de fazer, ou fazer com que as pessoas vejam você fazendo porque elas se sintam bem, você às vezes se sentir bem porque alguém está se sentindo bem. Não, faça o que agrada a Deus, e com certeza Ele sim, Ele vai te surpreender, vai te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, coloque o seu coração em Deus, no altar do Senhor. Não deixe a sua casa vazia. Deixa Deus penetrar na alma e no seu coração, porque a palavra penetra na alma e no coração e traz vida. Ela traz paz, felicidade, unção, virtude. É que você possa passar pelo dia mal, porque isso vai acontecer. Não é apenas um mar de rosas vir para Jesus,
vai enfrentar lutas, guerras, batalhas, dificuldades, impossibilidades. Se você pediu a Deus então sabedoria, pediu realmente como você vai poder administrar, depende de algumas coisas, porque você ter dinheiro no bolso, você administrar é fácil, e quando as coisas começam a ficar um pouco escassas, não tem o recurso ao qual você gostaria, e você poder administrar, passar pelo processo, pelas vacas magras, e poder chegar nas vacas gordas e poder usufruir e desfrutar disso aí. Então, é entender, é o entendimento. Depende o que você realmente crê, você confiar em Deus, Ele sempre há de te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Coloca o seu coração no Senhor e com certeza Ele sempre há de te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, mais uma vez eu te peço, Deus amado, que o Senhor derrame unção, poder e virtude sobre nós, que sejamos altamente agraciados, meu Pai, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua virtude, e que sejamos altamente transformados, meu Pai, realizados pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu querer, porque eu sei que a tua vontade é que vai prevalecer sobre nós. Nós oramos muitas vezes, Pai, seja feita sempre a tua vontade sobre nós. Não queremos fazer a nossa vontade, ainda que muitas vezes não queremos passar pelo processo, porque o Senhor mesmo um dia disse ao seu próprio Pai que o Senhor não queria passar ou tomar o cálice que o Senhor tinha que tomar, ou passar pelo processo que o Senhor teve que passar, mas o Senhor disse claramente: seja feita sempre a tua vontade. E assim é o que nós queremos, meu Pai. Muitas vezes nossa carne não quer passar pelo processo, passar pela esmagadura, passar pela pisadura, passar pelo processo, meu Pai, de transformação, mas eu creio em Jesus que isso vai nos trazer realmente uma experiência muito maior, um caráter aprovado, uma esperança muito maior, porque hoje se eu falo que o Senhor faz, porque eu sei que o Senhor fez na minha vida, o Senhor fala que o Senhor cura, porque o Senhor curou a minha vida, o Senhor transformou, meu Pai, o meu falar, o meu agir, o meu pensar, até, meu Pai, realmente a minha fala, o Senhor mudou, tirou de mim a gagueira que eu tinha, o medo que eu tinha, a timidez que eu tinha, meu Deus, a covardia que eu tinha, o Senhor mudou isso em mim, meu Pai. Doenças que foram realmente curadas, eu fui liberto de tantas coisas, meu Pai, do vício do álcool, do vício da bebida, e assim tantas outras circunstâncias, situações que o Senhor tem mudado e vai mudar ainda muito mais em meu coração e minha alma, porque eu creio que o Senhor está trabalhando, e é um processo diário, dia após dia, a nos trazer resposta e vitória. E por isso eu peço, Pai, alcance então cada casa, cada família, e que haja, meu Pai, essa transformação, que haja essa realização muito maior, meu Pai, em cada casa, em cada família. Assim eu te peço, e assim eu já lhe agradeço, com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas, sempre, sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Toma posse disso, dessa palavra, dessa vitória, e eu tenho certeza que Ele vai te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, que Deus venha realmente realizar milagres sobre a tua vida. Deus tem o poder de surpreender e fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Que Deus venha sempre te surpreender de forma assim gloriosa, fantástica, porque Deus faz, Ele coloca realmente sobre você realmente um temor, um amor, o que você precisa. Ele vai encher o seu coração do que você precisa. Apenas confia nele, passa pelo processo, porque se você pede para Deus algo, você vai passar pelo processo, você ter a experiência, você poder observar e ver o que está realmente acontecendo e poder ensinar. Como um bom discípulo, você vai fazer a diferença aonde Deus te enviar. Amém? Toma posse disso, crê nisso, e com certeza Ele vai te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Amém? Deus abençoe a todos. Você, Doraísa, esteve conosco até agora, Wagner, Fisch, Deus abençoe muito a sua vida. A Rosângela Passarone, que pede oração pelo seu esposo, pelas situações que eles passaram, viveram. O Ricardo Silvestre também passou conosco. O Delcino Herrera, Marcelo Herrera também, eu vi o nome dele aqui. A Neuza Vovó de Tanabi, Deus abençoe muito a sua vida. A Regina Gomes, enfim, a cada um que entrou conosco, minha cunhada Laís,
né? O Marcelo, já falei, a Adriana Fernon também começou conosco, a Viviane Lima. Deus abençoe muito a todos que entraram nessa live, participaram um pouco, enfim, que seja, que Deus venha sempre surpreender. Vai ficar aí agora no Face, vai também subir para o YouTube, e enfim, que vocês possam então também me ajudar nessa divulgação, que você possa compartilhar com seus contatos, que você venha realmente me ajudar, né? É sempre uma ajuda, de todas as formas e maneiras. Nós estamos aí com o nosso propósito, nós estamos prestes agora a realizar dia 16 agora em Barretos, a festa das crianças de Barretos. Vai ser algo assim maravilhoso, vocês vão ver depois as fotos, as lives que vai ser feita. Tivemos aqui nesse dia 12 agora em Rio Preto, foi algo assim realmente maravilhoso, Deus sempre abençoando, Deus sempre consagrando, mas precisamos sempre da tua ajuda. Você que pode se ajudar, seja qual for a quantia. Pastor, agora você vai falar em dinheiro, pastor, só bênção até agora o dinheiro por tudo responde. Eu não posso ser um hipócrita e falar que vou viver só de bênçãos. Deus vai abençoar a sua vida sim, para que você tenha um desejo em fazer e querer realizar muito mais pela obra do Senhor, nos dando condições de pregar esse evangelho, e você dá condições a nós de ter condições de poder fazer e realizar muito mais. Já são mais de 250 kits que foram realmente feitos, apresentar, que vão ser doados, né? Quantas pessoas realmente nos ajudou, empresários, né? Cada um com a sua doação direta, indireta, enfim, verbas financeiras que foram doadas, produtos alimentícios, enfim, tudo, cada um, né? A minha esposa tem feito as suas considerações a cada pessoa, ela tem sido grata mesmo a todas as pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, e eu sempre peço, né? Não é para mim, não tem vergonha jamais falar do amor de Deus, né? O dízimo é algo que realmente é sagrado ao Senhor, a oferta, um voto que você possa fazer a Deus. O coração liberal leva a pessoa a fazer algo para a obra do Senhor. Tem tantos lugares, enfim, estão aí pessoas sendo enganadas, iludidas, né? Está aí o resultado diariamente, o como Deus tem feito, Deus tem colocado sobre nós. Não somos perfeitos não, nós somos pecadores sim, nós erramos, eu erro ainda muito, preciso sim realmente aprender, me consertar, e assim isso acho que vai ser minha vida inteira realmente, né? O próprio apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, enfim, coisas desse tipo, né? Não sejamos realmente praticantes do pecado, do erro, do engano, não, mas se eu falar que eu sou santo, já estou pecando. Então nós precisamos sim reconhecer, saber quem nós somos, saber quem você é, e realmente reconsiderar, cair em si, né? Como o próprio filho pródigo caiu em si e pôde voltar para a casa do pai. Então, se você puder, nos ajude, compartilhe, e eu tenho certeza que ele vai te surpreender, vai te abençoar ainda muito mais. Amém? Na rede social tem aí sempre o nosso Pix, né? Você vai fazer um depósito, assim for a tua vontade, na conta da instituição, não vai ser na minha conta pessoal, nem da minha esposa, mas na conta da instituição, e com certeza Deus vai surpreender você ainda muito mais. Amém? Tenha uma noite maravilhosa, muito abençoada. Domingo então nós teremos às 10 da manhã nosso culto em Barretos, que é sempre uma bênção, e às 18 horas aqui em Rio Preto, onde eu faço também a nossa live. Então vai ser assim um domingo maravilhoso, glorioso, e no sábado nós teremos esse evento em Barretos, que eu creio que vai ser assim algo realmente surpreendente, como já nós temos feito já tantas projeções, enfim, eu creio que vai ser algo assim muito fantástico mesmo, viu? Obrigado a todos por terem nos apoiado, nos ajudado. Tenha uma noite maravilhosa, abençoada, e fique com Deus sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.